Olá, boa tarde! Enquanto o Instagram vai notificando aí as pessoas para estar aqui conosco, né? Eu quero... Vamos aí, já começaram a chegar. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Neuza, Nádia, Geila, tá certo? Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas, meninas. A Nádia, eu te mandei uma mensagem, depois dá uma olhadinha. Já tem um tempinho atrás, não sei se você vai achar, do meu Instagram pessoal. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Nádia, do meu Instagram Camila, com 2 L's, ponto Alves, TH, de Talentos Humanos, tá bom? Depois se você puder dar uma olhadinha lá e me retornar, por gentileza. Sejam muito bem-vindos, Marcelo chegando aí. Seja bem-vindo, Marcelo, Rejane. Deixa só um instante. Amanda, Neiva. Não consigo ver o nome de todos. Marcelo. Tudo bom, Camila? Graças a Deus com você. Tudo ótimo, né? Um pouco nervoso, vou te admitir, mas faz parte. Vamos que vamos. Ô, Marcelo, deixa eu te contar um negócio. Seria muito bom se só você ficasse nervoso, sabe? Quando faz É live. mesmo? É, porque você fala pra mim que é a sua primeira vez, então você tá nervoso por causa disso. Sim, Não, eu sim, não sei claro. quantas lives eu já fiz e até hoje eu fico muito tensa no dia da live. Ah, Fico então vou ficar muito mais tensa. tranquilo, então. Todo mundo acha que eu fico super de boa, que eu fico super de boa pra gravar vídeo, pra fazer as coisas. Gente, Uhum. eu tenho um maior desafio com isso, porque de fato eu fico ansiosa também. Eu fico assim, Tá ai meu bom. Deus, vai dar certo. Menos mal, menos mal. Fica agora menos nervoso. É isso aí, Marcelo. Mas que bom, você consegue me ouvir e ver tranquilamente? Tá escura a Ouvido, tela, tá ver, tranquilo? ouvir, não tá tranquilo. E aqui, também, tá Também tá beleza? perfeita a conexão, né? Que E bom. assim, pessoal, vocês estão conseguindo, né? Quem tá daí, Renatinha, Ney, vocês estão conseguindo nos ver e ouvir tranquilamente? Fala um joinha, manda um legalzinho aí, um oi, falando que tá ouvindo. Renatinha aí, ó, minha Amém. madrinha. Dá um joia aí, madrinha. Isso. Ai, que legal, Renate, um abração. Gente, cada pessoa que foi entrando, né, seja muito bem-vindo. É muito prazer que nós estamos aqui para compartilhar com vocês, né? O Marcelo, primeiramente, quero agradecer muito por você ter aceito esse convite e estar aqui conosco. É um assunto riquíssimo que nós mulheres necessitamos saber. E algo que aconteceu, Marcelo, né, quando até foi uma das pessoas que foram muito responsáveis por... Uma das pessoas que foi responsável por isso foi o Denis na minha vida. Né? Na nossa vida, no meu matrimônio, logo que a gente tava namorando, eu e o Thales, acho que já fazia quase 7 anos, 6 anos, na verdade. O Denis foi a nossa cidade fazer uma evangelização lá, fazer o estudo da Bíblia. E na leitura da Bíblia, naquele estudo que ele fez ali, ele compartilhou sobre os métodos naturais. Né? E eu falava assim, não, mas aqui na minha cidade ninguém fala sobre isso, muito pelo contrário. Na nossa cidade, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e o Thales, ele fazia o mestrado na época em São Paulo, e quando Certo. ele voltava a Uberlândia, ele ficava assim, amor, você já foi atrás dos métodos naturais para a gente casar e fazer os métodos naturais? Aí eu, ai amor, ninguém sabe, eu procuro saber que em Uberlândia ninguém sabe sobre isso. Naquela época, isso em 2007, não. Minto, a gente casou em 2010, era em torno de 2008, 2009. Né? Uhum. Então, ninguém sabia na cidade. Muito pelo contrário, o que as pessoas falavam era o seguinte, não, a igreja fala isso, mas usa anticoncepcional. Nossa. Nossa, era doído, doído. E o Thales, como assim, por graça de Deus, assim, lógico que não são todos os homens assim, né? E a gente tem que respeitar, cada um tem seu tempo. Mas o Thales foi um grande incentivador, ele firmava o pé. Não, você vai aprender, nós vamos Que aprender. Você bênção, tem que que ir bênção. atrás. Ele falava isso pra mim, não, vai atrás, você tem que saber, você tem que ir atrás. E o Denis,
que mostrou pra gente instrutores do método ovulação Billings. Não tinha em Uberlândia, era em... Eu lembro que era uma cidadezinha perto de Belo Horizonte, agora eu não me recordo o nome da cidade, o casal, eles foram muito atenciosos conosco, muito carinhosos. É Denise, eu não lembro o nome do rapaz agora, Carlos, eu acho que é uma coisa assim. Bem no interior de Minas Gerais mesmo. E eles foram eles abraçaram muito conosco aquela causa, né? Porque a gente tinha essa intenção de não casar e não ficar no uso do anticoncepcional ou de um outro método, né? Mas, enfim, vamos lá, Marcelo, se apresente para todos nós aí, para a gente começar essa live. A gente enrolou um pouquinho no início para as pessoas irem chegando. Então vamos lá. Vamos lá. Ó, meu nome é Marcelo, né? Já me apresentaram, eu tenho 43 anos, né? Sou o mais velho de mais duas irmãs. Sou casado, muito bem casado, né? Com a Melissa, aqui no Instagram, conhecido como Doutora Melissa. Tenho 3 filhas, né? Eu tenho a Mariana, de 11 anos. Eu tenho a Micaela, né? De 6 anos. E tenho a Marina, que tem 11 meses, que vai fazer, no caso, 1 ano. Sou postulante da comunidade Shalom, né? Sou P1 lá da comunidade Shalom, né? A gente entrou esse ano. E de formação, né? Eu sou veterinário, tenho um mestrado em reprodução, né, animal, né? E a Melissa, ela entrou, né? Ela teve o processo dela de conversão. E nesse processo dela de conversão, resumindo assim, Deus falou para ela que ela precisava ser ginecologista da porta para dentro. E ela falou, como que vai ser isso, né? O que quer dizer isso? E aí ela acabou assim, depois você faz uma live com ela, te conta essa história melhor, ela acabou chegando no Dr. Eduardo, tá certo? E o Dr. Eduardo, na verdade, tinha sido residente dela, mas foi primeiro no caminho da NAPRO. E ela fica conhecendo a NAPRO e falou assim, eu preciso de um instrutor, Marcelo, preciso de uma instrutora para ir, né? Para entender, para poder auxiliar nessa parte da NAPRO. Falei, beleza, corre atrás. Ela falou, não, é você. Eu falei, eu? Não, de jeito nenhum. Não, vai. Eu falei, não, meu inglês não é tão bom. Não, seu inglês dá conta. E ó, chegou junto e aí nós fomos juntos, entendeu? Fazer. Entendeu? Então é que um nosso foi junto. E hoje eu sou instrutor do Creighton, né? É um método natural, né? Infelizmente pouco conhecido aqui ainda no Brasil, mais conhecido lá fora, né? Mas a equipe está crescendo. Eu sou o único homem, né? Lógico, bendito é o fruto entre as mulheres, como aqui na minha casa também eu sou, né? Mas assim, esse sou eu, né? Aos poucos eu vou falando um pouquinho mais, vocês vão me conhecendo, ok? Ai, que legal, Marcelo. Obrigada. E obrigada mais uma vez pelo seu sim. E vamos falar assim agora, Marcelo, se você quiser direto comentar do Creighton, mas eu acho que a gente precisa falar do o que são os métodos naturais primeiro, né? E a gente entrar nesse assunto aí. Pois é, a chamada, ela é bem provocante, né? Métodos naturais é uma camisinha católica? Não vou responder agora. Ao longo a gente vai conversando e vai chegando nesse ponto, tá certo? Para entender o que é um método natural, a gente precisa ir na raiz do método natural, entendeu? E na raiz do método natural, a gente tem que ir na raiz do que é o homem. Porque o homem e a mulher, naturalmente, ele tem o seu ciclo, né? A sua fase cíclica. A mulher, naturalmente, ela é cíclica, né? Ou seja, os períodos férteis e inférteis. E os homens com aquele pico ali de testosterona. Então, é aliar justamente a fertilidade, os momentos de fertilidade e infertilidade, né? E aí, a igreja escreveu, em 1968, um documento belíssimo, lindo, maravilhoso. Mostra a fotinha dele aí, por favor. A Humanae Vitae. E foi escrita, né, pelo Papa Paulo VI. Esse Papa, né, que hoje é santo, foi canonizado em 2018, né, São Paulo VI, ou Papa Paulo VI, ele escreveu a Humanae Vitae. Mas vamos entender um pouquinho o contexto em que surgiu a Humanae Vitae para a gente entender um pouco melhor. Ele viveu de 63 a 78, tá certo? Ele assumiu o Concílio Vaticano II,
Imagina você coordenar 2.300 bispos, Nossa. cada um querendo colocar uma ordem de prioridade, colocar uma ideia, e ele soube lidar com que, de forma que o Concílio Vaticano II tivesse o seu êxito. Corria até o risco da coisa não andar, mas por ação divina sobre esse homem abençoado, né, a Humanae Vitae, né, o Concílio Vaticano II seguiu à frente. Outra coisa, ele foi o Papa que começou com essas viagens internacionais, que depois a gente viu em João Paulo II, né, que eu acompanhei Muito mais, frequente. sim, o próprio Francisco, né, o Papa Francisco, ele começou essas viagens internacionais. Outra coisa, na época, o Papa usava uma coroa. Ele foi o Papa que aboliu essa história. O Papa não é rei, o Papa é servo. E ele assumiu essa postura de servo. E sabe o que ele fez com a coroa? Ele vendeu e doou, né, para uma mulher que eu acho que quase ninguém conhece, que é a Madre Teresa de Calcutá. Olha quantas pessoas ele nos ajudou nesse simples gesto, esse simples gesto. Ele também favoreceu, né, foi o primeiro Papa depois de séculos a se encontrar com o patriarca, né, de Constantinopla, né, o patriarca de Constantinopla. Ou seja, a Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica se unindo. E escreveu o Humanae Vitae. Quando surgiu o Humanae Vitae, o que estava acontecendo? Se você sabe um pouquinho, você vai ver. Woodstock, né, aquela dita Revolução liberdade sexual. sexual, a revolução sexual, o surgimento da pílula, né? Uma pílula muito diferente dessa pílula que a gente tem hoje no mercado, nós vamos comentar um pouco mais. Então, esse é o contexto. E daí é que a gente entra na Humanae Vitae. O que fala Humanae Vitae? Tem alguns trechos, gente, que eu vou ter que ler, que não tem como. É Para muito ser fiel, apaixonante. fiel, é muito impressionante. E ela começa justamente assim: a transmissão à vida. O gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual os esposos são colaboradores e responsáveis de Deus Criador. Peraí, gente, para. É um dever gravíssimo que a gente tem de transmitir a vida humana. Deus quer nos fazer cooperadores dele nessa obra maravilhosa. Nessa obra maravilhosa. Então quer dizer o quê? Que Deus quer me ajudar a gerar filhos aqui na Terra, para a igreja dele, para mim e para ele. Estou dentro. É lógico, gente, que junto, né, com essa vida que é gerada, vem momentos de alegria e vem desafios, né? Com certeza. Eu comentei com a Camila, né, em off, a minha filha do meio, a Micaela, me fez a façanha, né, nesse isolamento social de pular de um guarda-roupa para a cama da irmã. Nessa história, sentou a canela na quina. 9 pontos. Junta papai e corre com ela para o hospital. Ou seja, tem esses desafios. Mas agora, tem as alegrias. Acordar de manhã com aquele bebezinho no meu ouvido, às 6 horas da manhã, pode parecer muitas vezes um desafio, mas para mim isso é uma alegria. Entendeu? Então os filhos traz isso daí, né? Esse direito, né? Esse dever, aliás, de transmitir a vida. Né? O direito nós vamos falar depois. Só que dentro dessa realidade, o Papa não simplesmente se fechou. Ele falou, olha, tem muitos desafios. Primeiro, desafio demográfico. Quantos governos não são tentados a usar das pílulas anticoncepcionais, de usar, né, desses meios contraceptivos, porque eu tenho medo que a população cresça muito mais do que a capacidade que o meu país tem de alimentar a minha população. Então, o que eu vou fazer? Frear isso daí. Não compete às autoridades isso. Né? Isso é uma decisão pessoal, é ali do casal, é da intimidade do casal. Né? Mas se vir tentado a isso, né? Condição de trabalho para todo mundo, condição de estudo, né? Parar e pensar um pouquinho. Falei, nossa, gente, minha avó, ela teve
o quê? Ela teve, uma teve 11 de um lado, 10 do outro, né? Ou seja, Do meu cada lado são menino que 11 e chega, 7 também, são muitos pois filhos. é, mais um menino que chega, mais uma mão de obra para ajudar no campo, né? É Às vezes isso o pessoal mesmo. brinca com isso, né? Agora, hoje não. Hoje, se você tiver um filho, é visto com custo, né? Ah, é muito custoso ter filho hoje, é muito caro ter filho hoje, né? Então, assim, essa mentalidade estava começando a surgir ali, né? Então tem esses desafios. Outro desafio também, o papel da mulher na sociedade, né? A mulher que vinha se emancipando, ocupando o seu espaço, né? E eu falo de uma família onde a principal mantenedora é a minha mulher, entendeu? Não que seja um encosto ou esteja, entendeu? Um cabide, não. Ajudo também da minha forma, mas assim, ou seja, a mulher tem o seu papel, mas até que ponto esse assumir esse novo papel, ela soube trabalhar também da questão do amor conjugal, a questão dos filhos e isso tudo, né? Sem ser um peso, mas como uma alegria, como um serviço, né? Então, toda essa dificuldade estava ali, né? Enfervescendo, né? Naquela situação toda, né? Então, assim, um adendo, me permita, Claro. como instrutor de método natural, mulheres, procurem ter filhos em idade, como é que eu falo? Idade reprodutiva baixa, de 25 a 35 anos, sei lá, chutando um número aqui. Por que que eu falo isso? Por que que eu falo isso? Muitos problemas de infertilidade que surgem depois surgem justamente porque durante o período reprodutivo a mulher não se abriu ao chamado de ser mãe. Porque o chamado brota, surge, mas ela coloca outras coisas como prioridade. Não, minha prioridade agora é meus estudos, é meu mestrado, é meu isso, é meu aquilo. E aí, quando chega aquela corda, entendeu? Às vezes pode ser tarde demais, ou pode ser mais difícil. Então, acordem, acordem. Eu falo isso assim, não é uma frase machista, pesarosa, não é com esse intuito. É como Não. um irmão que lida, que trabalha com isso todo santo dia. É Todo zelo, né, santo dia. Marcelo? É zelo, é cuidado, é carinho. Porque muitos problemas e muito sofrimento que vem disso daí depois poderia ser evitado ao se abrir, entendeu? Nessa idade. Eu tenho um exemplo dentro aqui de casa, sabe? A Melissa teve a Mariana, ela tinha por volta mais ou menos de 28 anos, porque esse apelo veio forte. Não tinha os concursos que ela tem hoje, não tinha, de repente, a estabilidade que, né, se tem hoje. Então, assim, é importante quando bate fundo esse chamado, a gente está atento, a gente está atento. Isso daí evita muita dor de Marcelo, cabeça. você entrou num assunto assim que eu acho muito legal, que assim, muito importante, na verdade. A gente tem que tirar um pouco o colorido da mulher, né? A mulher a gente acaba colorindo muitas coisas, né? Então, tirar esse, ai, é legal, é bonito, não. É necessário, importante e muito urgente a gente se abrir a algumas realidades. Primeiro ponto, quando a gente casa, a gente, primeiro, no namoro, a gente acaba não conversando sobre alguns pontos com o namorado. Por quê? Porque tem medo. Ah, não, assim ele não vai gostar de mim. Ah, deixa casar. Exatamente, a gente tem medo dele correr, né? Ah, não, deixa Uhum. casar, depois a gente conversa sobre isso. Sobre questão de ter filhos. Não, a questão de ter filho precisa ser um ponto importantíssimo na comunicação de um relacionamento de namorado. Beleza. Sim. Noivou, nossa, ainda mais no noivado. O noivado Uhum. precisa mais ainda ter todos esses amparos de buscar os métodos naturais. Que método que nós vamos fazer? Né? Por que nós vamos fazer esse uso desse método natural aqui? Por que meu marido, meu noivo, naquele momento, quer tomar Uhum. anticoncepcional? Ele quer que eu tome anticoncepcional. Ah, porque a gente tem que tomar muito cuidado o que está por trás. Então, uma das perguntas foi a seguinte:
né? Que eu faço o método natural, já faz o método natural, na verdade faz o MOB. E quando faz o MOB, o que acontece? Ah, eu faço o MOB porque eu não tenho dinheiro para ter filho agora. Né? Então, por questões econômicas, nós não temos condições de ter filho. Gente, isso acontece com todos nós. Nós não estamos aqui para julgar, beleza? Nem eu, nem o Marcelo. O que eu vejo, Marcelo? Primeira coisa que nós precisamos abrir aos métodos naturais é o quê? A comunicação no namoro, comunicação no noivado e a comunicação no casamento. Beleza. Abriu a comunicação no casamento, eu falo assim, sabe, Marcelo, para os meus clientes? Primeiro ponto de atenção para uma mudança é a insatisfação. Se você está insatisfeita com algum detalhe, eu não estou satisfeita porque eu estou fazendo MOB para espaçar a gestação por questões econômicas. Se você não está satisfeita com essa postura sua, é um alerta do Senhor já em você. É como se fosse uma luzinha falando, muda, 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 muda. Você precisa trabalhar isso. E o que acontece, né? Que eu vejo assim, Marcelo, para ser mais objetivo e você dá continuidade, a gente dá continuidade ricamente na nossa live. É o seguinte, primeiro ponto que a gente precisa perceber nessa insatisfação, conversando com o marido e a esposa conversando, é o que? A mulher precisa se colocar em ordem de batalha espiritual. Por quê? Sim. Gente, quando São João Paulo II, ele vai fazer as formações da teologia do corpo, ele sofre aquele atentado bem dentro que ele vai lançar o Instituto João Paulo II, é bem no mesmo dia que ele vai lançar o Instituto São João Paulo II, ele leva um tiro. Por que eu tô trazendo esse fato para vocês? Para vocês verem que nós estamos em combate, nós estamos em Efésios 6. Em Efésios 6 fala o quê? A armadura do cristão. Nós precisamos, como mulheres, nos revestir da armadura do cristão. Eu vou parar aqui e deixar o Marcelo falar. Bora. E qual é o primeiro ponto na armadura do cristão que fala para se revestir? A cintura. A cintura. Por quê? Porque justamente na cintura que estão os órgãos sexuais. É lindo demais. É ali que estão os órgãos genitais. É essa área que precisa ser revestida, que precisa ser protegida, que precisa ser envolta pelo Espírito Santo para gerar vidas. É a primeira área que, falando abertamente, o demônio vai atacar, vai ser na área sexual. É por isso que muitas vezes se faz muito sexo e se fica tão vazia. Muitas mulheres solteiras no mundão experimentando isso, justamente por causa disso, porque retirou-se o verdadeiro significado do ato. Aquele ato é um ato reservado ao matrimônio, é um ato conjugal, é um ato que eu vou dizer até assim, divinal, que nos remete para Deus, que nos aproxima de Deus. E é por isso que é importante revestir a cintura, revestir realmente a nossa afetividade, a nossa sexualidade de bons princípios, né? E aí, na Humana e Vida, ele fala justamente disso, essa visão global do homem, não ter essa visão reduzida do homem somente na questão biológica, somente na questão psicológica, somente na questão social, demográfica, que existe, mas o homem ele foi criado para o céu. Ele tem algo mais na nossa vida, nós buscamos e nós somos remetidos para o eterno. Então, quando a gente se reduz a simplesmente, o que eu quero é um emprego, é um apartamento, é rodar o mundo, nada disso é ruim, me entenda, nada disso é ruim. Tudo isso é muito bom, mas eu não posso fechar aqui. Eu tenho uma vida maior e Deus me chama a colocar mais e mais pessoas ao meu redor que eu possa levar junto comigo ao céu, certo? Então, assim, muitas vezes para justificar essa questão do uso do anticoncepcional, falar, mas
O homem, ele é dotado de inteligência. Né? O homem já dominou muita coisa, o homem já dominou a natureza. Por que, que o homem também tem que ficar sujeito às ordens biológicas do seu corpo? Será que ele não pode interferir isso daí? Com a pílulazinha, com o anticoncepcional, com um DIU, ou um outro meio para poder atingir uma camisinha, certo? E aí entra justamente o quê? Para justificar e falar, não, gente, você tem que entender, eu estou fazendo isso para que eu possa ter mais tempo de qualidade com os filhos que eu vier a ter. Isso daí é para ter um amor conjugal ainda melhor com a minha esposa, porque, nossa, se tiver muito filho, eu não vou ter tempo para a minha esposa, eu não vou ter tempo para o meu esposo, né? Eu tenho que viver a minha paternidade de forma responsável. Eu não posso sair colocando filho ao mundo assim, né? E em resposta a esse amor conjugal, a igreja vem, né, no Humanae Vitae falando, qual que é a origem do amor? A origem do amor conjugal é o próprio Deus. Deus é amor. A manifestação do meu amor pela minha esposa, né, que sou apaixonado por ela, Melissa, beijão, né, a manifestação do meu amor por ela é reflexo, é muito pouco daquilo que Deus a ama, e daquilo que Deus me ama, e daquilo que nós dois juntos podemos gerar, entendeu? Em matéria de pessoas, né, abertas à vontade de Deus, né, a filhos para Deus. Tá. Então, o matrimônio nada mais é do que um aperfeiçoamento mútuo, né, para a geração e educação de novos filhos. Tranquilo. Tá, citei a questão do amor conjugal. Não Humanae Vitae, eu sou apaixonado nessa parte. Ele fala a respeito das características do amor conjugal. Gente, eu vou responder, tá? Tudo isso é para você entender um pouco do método natural. O amor conjugal, ele tem característica humana. Eu não estou falando de anjo. Eu não estou falando em dois seres totalmente assexuados. Não, eu estou falando de seres que têm vontades, apetites sexuais, que têm carne, que têm defeito, que têm qualidade, né? Quer conhecer, come 2 quilos de sal para a pessoa, né? Ou seja, são pessoas humanas, pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, e porque são humanas, são pessoas sensíveis. São pessoas espirituais, dotadas de razão e de vontade livre. Que Deus une. Como é que está lá na palavra? E o homem deixará a sua casa e a mulher deixará os seus pais e os dois serão uma só carne, uma só alma, um só coração. Esse é o objetivo, né? Cada dia mais um vai ficando mais moldado ao outro. Eu cedo daqui, ela cede dali, eu me torno melhor aqui, ela se torna melhor ali, a nossa convivência vai ficando melhor, né? Vai ficando mais gostosa de se viver, o amor começa a reinar mais na nossa casa, os filhos são criados nesse ambiente. Gente, é um amor humano. Eu não estou falando de um amor alheio à nossa condição, né? Outra coisa, é um amor total. Gente, o casamento tira a gente do nosso egoísmo. O solteiro, ele é muito egoísta. O solteiro pensa muito, meu carro, minha casa, meu jeito de ser, o meu horário, o meu isso. Acabou, cara, não tem mais meu, é tudo nosso. Pergunta a Camila. Camila, esses dias a gente fez, né, um bate-papo no Instagram com qual prefixo, qual número eu entrei? Não, o Zoom, o meu Zoom só funcionava no Zoom do Thales, do meu esposo. O Zoom do Marcelo só funcionava no Zoom da Melissa. Cada um só entrou no do cônjuge. Galera. Acabou a privacidade. Tudo é de todos. Tudo é de todos. Acaba esse cálculo egoísta, o que é meu. E outra coisa, a gente não ama o outro pelo que a gente recebe dele. Enquanto ela puder me dar alguma coisa, eu estou junto com ela.
Depois que ela envelheceu e não pode me dar mais nada, tchau, vou procurar uma mais novinha. Dói, dói. Não, 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 não. Não é amar pelo que recebe, mas é amar pelo que ela é, pelo que o outro é. E com isso, a gente doa aquilo que a gente é também. Eu não sou fácil. Eu não sou fácil. Mas eu quero cada dia ser melhor para minha esposa, ser melhor para minha família. Entendeu? A gente vê nisso e como isso nos aproxima de Deus. Como isso nos leva mais a Deus, né? Outra coisa, é um amor fiel e exclusivo. O amor ao outro tem que ser fiel, né? E o que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que não tem um coração dividido. Isso daí vale até mesmo para o seu relacionamento com Deus, tá? A pessoa que é fiel a Deus, ela não tem um coração dividido. Ah, Senhor, essa área você não entra, essa área você não entra. Você pode entrar até aqui, ó, e tem aquele coração dividido. Não, o fiel é o coração todo voltado, né, para o amado ou para a amada, né? Então, é o coração inteiro. Ou seja, fiel e exclusivo aqui na terra até que a morte nos separe. Né? Se Deus quiser e permitir, eu vou morrer bem velhinho do lado da minha velhinha. Né? E como isso gera frutos? Como a gente viu isso e vê isso dos nossos avós, vê isso muitas vezes dos nossos pais, ou vê isso em bons casais, bons exemplos perto da gente, né? Os santos que estão nos altares e os que não estão nos altares também, né? No nosso meio. E outra característica do amor é que ele é um amor fecundo. Ele não se esgota só no casal. Os filhos são dons, os filhos são presentes. Né? A gente faz, para os atendimentos do Creighton, né, a gente faz o que a gente chama de sessão introdutória. Na sessão introdutória, eu sou obrigado a falar isso. E falo assim, gente, filhos são dons, são presentes de Deus. Ninguém tem direito a ter filho. Senhor, se o Senhor quiser me dar essa graça, estou aqui aberto. Manda, que eu vou tentar educar da melhor forma. Vou errar, vou acertar. Se o Senhor quiser me dar esse presente, eu estou aberto. Eu já tenho 3 presentes. Se Deus quiser me dar um 4º presente, um 5º presente, um 6º presente. Quem não gosta de presente, cara? E os filhos nos tira do nosso egoísmo. Entendeu? Ah, eu quero viajar, eu quero fazer isso, fazer aquilo outro. Entendeu? Muitas vezes a gente não se doa ao outro. A gente não pensa. A gente não pensa. Eu não posso nem falar, não podia nem falar isso numa live, mas quando a Micaela machucou, eu peguei ela no carro e corri para o hospital. Quando eu cheguei lá, nós dois éramos muito sem máscara. Todo mundo de máscara. Mas por quê? A gente não pensa, cara. A gente não pensa. Quando a Melissa chegou, ela me colou, ela me deu uma bronca com razão. Já colocou máscara no menino, colocou máscara no menino e tudo mais. Mas por quê? Porque a gente se doa. Os filhos nos fazem menos egoístas, a gente pensa no outro. A gente sai de si. Ah, esse amor é fecundo, é fecundo. E a capacidade da gente de amar, ela é ampliada. Quando eu estava com a Mariana, eu falei, cara, eu não vou conseguir amar a Micaela, meu medo era esse. Eu não vou conseguir amar a Micaela igual eu amo a Mariana. Aí chegou a Micaela, meu coração assim, ampliou. Expandiu. Aí, gente, parecia que era um coração batendo fora do meu peito, entendeu? Parecia um coração fora do meu peito. Eu falei, tá bom, Senhor, minha capacidade de amor já chegou ao máximo, já está aqui nas 2 e pronto. Aí veio a Marina, meu coração ampliou ainda mais. E é assim, né? A nossa capacidade de amar é ilimitada. A gente só vê a medida em que ela vai sendo exigida e demandada, né? A nossa capacidade de amor amplia. Tá. E o amor conjugal também exige uma paternidade responsável. Uma paternidade responsável até no campo biológico. O homem e a mulher, o casal, eles têm que usar da sua inteligência,
Sim, para espaçar os filhos, tá certo? Esse espaçamento, Deus deu inteligência para que o homem percebesse como funciona o ciclo, né? E a mulher também. Quantas mulheres não se conhecem? Quantas mulheres já com 14, 15 anos começou, às vezes, a usar uma pílula e não sabe qual o seu período fértil, qual o seu período infértil? Como perceber se ela está tendo um sangramento fora do horário comum, se ela não está tendo uma baixa de progesterona e por isso, entendeu? Quando ela tem TPM, ela é o cão na terra, né? Ela quer cortar a cabeça do marido, jogar pela janela, comer chocolate e chorar ao mesmo tempo, né? Um ato assim, tranquilo, normal, né? Todo ser humano, né? Faz isso. Então, assim, você está entendendo? Pode Marcelo, falar. sabe como que eu, desculpa, te cortei aqui? Como eu introduzo o método de ovulação Willis, ou então o Creito, ou então os métodos naturais, né? Dentro do meu trabalho com... Eu não trabalhava diretamente com mulheres cristãs, né? Há poucos meses atrás que eu comecei. E quando eu estava atendendo minhas clientes, e eu percebia que elas tinham muita dificuldade, a gente trabalha como se fosse um temperamento mais no profissional, tem outra nomenclatura. Aí, quando eu estava trabalhando com a minha cliente, ela falava assim, Camila, tem uma época que eu tô quase para voar meu marido. Eu quero sair de casa, eu quero brigar com meu filho, eu quero fazer... E já falava assim, sabe? E eu virava para ela e falava assim, eu viro para as minhas clientes e falo assim, primeiro, a gente está trabalhando o seu temperamento. Você conhece o seu temperamento, você está se conhecendo. Segundo ponto, você conhece o seu ciclo menstrual? Você conhece que período do mês que você está... Lógico que não, isso não tem nada a ver, não. Isso não influencia. Eu falei, você precisa começar a se conhecer com relação ao seu ciclo. Quando nós, mulheres, aprofundamos no ciclo, na nossa fertilidade, os dias férteis, quando nós somos casadas, ou não só casada, né? A gente fica melosa. Por quê? Porque a gente quer o coito, a gente quer a relação sexual. Então, por que eu vou brigar? Então, o marido, ele pode fazer algo que muitas vezes a gente não aceita, só que naquele dia a gente tá querendo ter relação, então a gente fica amigável. Tudo a gente aceita, né? A gente aceita tranquilamente. Uma toalha em cima da cama. Oh, meu amor, por favor, de novo essa toalha em cima da cama. Então a gente faz mais meloso. Desculpa, mulheres, eu tô traduzindo aqui, viu, Marcelo? E dia que a gente tá no período de, por exemplo, lá que é o menstrual, que tá para entrar na menstruação, que a gente fica... O Thales achava assim, quando nós casamos, ele achava assim, nossa, mas eu não conheço a Camila no período dela que tá chegando na menstruação perto do fértil, porque a gente conversava muito. Mas ele falava, amor, não tem diferença no seu ciclo, assim, você não muda, você é sempre do mesmo jeito, sempre alegre. Aí eu comecei a mostrar pra ele que eu mudo sim. Olha pra você ver, nesse aqui, como que eu falo com você? Quando a gente está perto da menstruação, de TPM, a gente... Então, você estava controlada porque você controlou o seu temperamento. Não quer dizer que ele não oscilasse. Beleza. Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, quando eu estava perto da questão da menstruação, eu falei para ele, começa a observar o jeito que eu respondo, que algumas coisas eu fico respirando, eu começo a respirar mais profundo. Então, por exemplo, para não avançar, para não ser grossa, avançar que eu falo assim, mesmo não é avançar de voar no pescoço, não, de avançar em palavra, de avançar em olhar, de avançar na postura, né? Porque tem hora que a gente faz uma postura meio de leão, assim, querendo avançar mesmo, né? Então, o que eu faço? Eu começo a respirar mais profundamente. Então, por que os métodos naturais foram muito importantes para eu e o Thales, no meu matrimônio? Para conhecer essa mudança de postura corporal, mudança de atitude, como ele, peraí, hoje ela não tá para brincar, ela não tá para brigar. Eu não posso fazer assim com ela hoje. Se eu responder ela assim, vai virar briga. Com certeza. Uhum. Então, aí eu falo para as minhas clientes, presta atenção, a sua postura no dia do ciclo tem tudo a ver, né? Porque as pessoas hoje, elas brigam com o quê?
Aí tô no mercado de trabalho. Nossa, eu começo a responder meu sócio. Eu começo a responder o meu líder. Eu começo a ser grossa com a minha equipe, né? Porque eu falava muito no mercado de trabalho. E hoje, trazendo para o matrimônio, é a mesma coisa. A gente é muito grosseiro em alguns períodos do ciclo com o cônjuge. Pode falar, Marcelo. Não, sim. Assim, a gente conversa muito entre a gente, entre, né, as instrutoras também, e vai conversando. Eu sou casado com a médica, tem outros médicos, e eu lembro de uma live que, assim, foi um estalo, foi com o doutor Eduardo, ele estava com uma pessoa, eu lembro que ele falou assim, olha, mulheres que têm TPM por mais de 4 dias, se tem até no máximo 4 dias, é aceitável. Mais de 4 dias, investigue. Pode ser algum problema. Eu não sou médico, né? Então, de repente, sei lá, se é um problema de progesterona, o que é, mas tem. Mas tem. Então, mulheres, né, procurem olhar isso com a seriedade. Porque muitas vezes, o não se conhecer, o não saber lidar de uma forma controlada com isso, gera danos no seu casamento, no seu relacionamento. Né? Isso é muito sério, é muito delicado. Né? E também cabe dos homens um pouco de sensibilidade. Né? Tem dia que a gente chega e fala, bom dia, ela, bom dia, meu amor. Né? Você, pô, beleza, hoje está tranquilo, está no período ali, ah, não, tá certo, tá no tal período, tá legal. Agora você chega e fala, bom dia, para, junta os meninos e corre para longe. Entendeu? Joga um chocolate para a porta, fecha, né? E fica no boa. Não respira muito alto. Não respira alto para não incomodar. Né? A gente brinca um pouquinho assim, mas isso é sério. Isso revela. É o organismo gritando que algo não está legal. É. E muitas vezes a mulher não tem essa leitura, não tem esse autoconhecimento. Tá certo? Então, isso daí é bacana. Isso é bacana de ver. Tá. E aí, o amor conjugal exige responsabilidade, uma paternidade responsável. Também, esse daqui eu vou ter que ler, não tem jeito não. Deixa eu me achar aqui. Só um minuto. Beleza. Onde é que tá? Ah, sim. Gente, desculpa aí, mas essa parte tem que ler. Em relação a condições físicas, econômicas, falando do amor conjugal ligado à paternidade responsável. Em relação a condições físicas, econômicas, que teve perguntinha a respeito a isso daí, nós vamos responder. Psicológica e social, a paternidade responsável exerce tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa. Deixa eu dar uma paradinha aqui, só para falar. Tem muita gente dentro da igreja que fala o seguinte, você fica falando de paternidade responsável para espaçar o nascimento como quem não usasse e só tivesse um filho atrás de outro fosse irresponsável. Não é isso que o documento está falando, é justamente o contrário. Sinto lhe informar, meu amigo, você é muito mais responsável, porque você tem mais filhos ainda para exercer essa sua paternidade responsável. Né? Então, seja para ter uma família generosa, né, com uma decisão tomada, gente, sublinha isso agora, por motivos graves. Vou repetir, por motivos graves e com respeito à lei moral, de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Respira, vamos lá. Então é justamente isso. É justamente isso. Se você precisa, por motivo grave, espaçar o nascimento dos filhos, a igreja te oferece o método natural. Mas, por favor, respeite a lei moral que está no seu corpo, que Deus imprimiu no seu DNA. A lei moral que a própria igreja, enquanto mãe, te passa. Seja generoso. A maior característica de Deus é a generosidade, é o amor.
É um amor que se dá sem medida, sem limites. Então, o que, que a gente vai ficar aqui, ó, segurando? Né? O tema, né, métodos naturais, é uma camisinha católica, né, que a gente colocou lá, justamente por quê? Porque muita gente critica os métodos naturais, porque infelizmente, muitos católicos, e eu estou apontando o dedo na carne, é na minha igreja, muitos católicos bate no peito, levanta a mão e fala: com método natural, eu tive um filho e consegui controlar o número de filhos. Ele está com a mentalidade contraceptiva. Ele não está com uma mentalidade do método natural, de se abrir de forma generosa. Então, é lógico que o homem, ele é livre para decidir, né? Livre para decidir, né, no melhor momento. Mas Deus impele e toca o coração. Deus impele e toca o coração. Então, se seu motivo for grave e se respeitar os princípios morais, use para espaçar. Use para espaçar. Use para espaçar os filhos. Essa mentalidade de camisinha católica, muitas vezes é culpa dos próprios católicos, que usam mal os métodos naturais. A gente não sabe se posicionar, né, Marcelo? Não, e agora eu vou falar, então, muitas vezes de instrutores de métodos naturais, que passam essa mentalidade contraceptiva. Eu, como instrutor de um método natural, posso falar. Muitas vezes eu já vi muitos instrutores passando essa mentalidade contraceptiva, em vez de favorecer a abertura à vida. É muito fácil eu ir contra, entendeu? Um STF que está aí querendo aprovar aborto porque fere a vida, e eu me fecho. Eu uso de forma errada aquilo que Deus colocou como um presente para nós. Tá certo? E às vezes, realmente tem motivos, gente. Às vezes tem motivos graves. Eu não sei se chega um motivo grave, né? Isso eu tinha que perguntar, porque a minha esposa que é ginecologista. Mas ela, toda vez que ela engravidou, quando ela teve a Micaela foi assim, quando ela teve a Mariana foi assim. A Marina foi assim. Ela desenvolveu uma doença no fígado, que as enzimas dela, TGO e TGP, aumentavam assim absurdamente. E um dia ela deixou um artigo para eu ler no meu computador. Quando eu vim trabalhar, que eu olhei, estava lá: o risco de morte acima de 30%. Gente, eu quase caí para trás. Então eu sei que cada gestação da minha esposa, eu corro risco de ficar viúvo e sem mais aquela filha que está sendo gestada. Mas quando Deus coloca no coração dela e coloca também no meu coração, se abre a vida, a gente se abre a vida. Nem por isso, os filhos deixam de ter as complicações. A Marina pernoitou lá na UTI neonatal. Aquilo para mim rasgou o peito. Mas, se Deus colocou, se Deus quer mais um filho, se Deus me chamou à vida e agora está me chamando para ser cooperador dele nessa obra, não vou me fechar. Não vou me fechar. Não vou me fechar. Eu não estou sendo irresponsável. Eu não estou sendo responsável. Eu estou sendo responsável. Eu sei o risco que eu corro. Ela sabe o risco que ela corre. Tem casos que realmente precisam. E eu falo assim, gente, por favor, teve uma mulher que me procurou, né, para poder começar o acompanhamento, que ela tinha, salvo engano, anemia falciforme, e ela não poderia ter filho. Eu sei que ela teve um e quase morreu. Né, e tomou conhecimento sobre os efeitos deletérios da pílula. E aí ela veio me procurando e falou: Marcelo, mas eu vou usar o método, mas eu não posso engravidar. Certo? Certo. Conversa com o seu diretor espiritual e venha. Porque isso aí não sou eu que vou decidir. Isso aí não... Eu não sou especialista em bioética.
Eu não sou especialista em bioética, não sou, entendeu? Mas cabe ao diretor espiritual, um bom diretor espiritual, acompanhar nesses casos. E o método pode ser usado para esse fim? Sim. Agora, não, eu não vou ter um filho agora porque eu quero comprar mais um apartamento. Porque eu quero trocar meu carro, e isso daí vai atrapalhar as minhas finanças. Porque eu ainda não conheci todos os países que eu fiz a minha lista quando eu era solteiro. Peraí, quando você se casou, quando você deu o sim lá no altar, você falou o quê? Na alegria e na tristeza e está disposto a aceitar todos os filhos que Deus quiser mandar. Ninguém botou a mão na sua cabeça. Muito. E agora, o que mudou? Isso é muito, muito, assim, na verdade, essa para mim é a paternidade responsável. Né, Marcelo? Nós não, assim, é engraçado porque hoje tem uma cultura de dar luxo para os filhos e não o essencial. Né? E quando a gente volta, e algo que eu vivenciei muito aqui em Goiânia, e antes da gente vir morar em Goiânia, nós moramos no Texas, nos Estados Unidos, e lá casais super novos tinham 5, 6 filhos, e a gente falava assim, como assim? Né? Para nós foi um susto, a gente não acreditava que isso existia, porque nós vimos da capital de São Paulo, foi a nossa última cidade antes de morar no Texas, tinha sido São Paulo capital. E São Paulo capital, o povo não tinha filhos, tinha cachorro, gato, papagaio, periquito, essas coisas assim, mas não tinha filho. Né? Então, para nós foi um susto muito grande. Enfim, Marcelo, nós precisamos agilizar, que nós temos 6 minutos só de live, se não for 5, tá? Tá, beleza. Mas agora, o que eu quero colocar para você? Nós temos algumas colocações que algumas pessoas foram colocando aqui, fazendo durante a live. E também temos algumas perguntas que as pessoas foram mandando. Temos bastante pergunta. E o que você quer? O que você acha? Quero sua sugestão. Você acha que a gente já vai respondendo as colocações que as pessoas foram colocando aqui durante a live? Se você passar o dedo na sua tela, você pode ir descendo que você vê as colocacações. A gente também pode fazer uma segunda live, tá? E também nós podemos responder essas perguntas que estão colocadas aqui no caixinha de pergunta, ó. Quer ver? Eu posso compartilhar uma pergunta para você aqui só para você ver. Olha só. Vamos compartilhar. Olha aqui. Você enxerga a pergunta? Certo, deixa eu ler aqui então. Para o tratamento de cólica, é possível substituir o anticoncepcional pelo método? É claro, o anticoncepcional não trata nada. O anticoncepcional só mascara os efeitos. Entenda isso, gente. Anticoncepcional estabiliza, o problema está ali. Tem mulheres que vai tratar de SOP, né, de ovário policístico, entendeu? Com anticoncepcional. Ela não tratou. Quando ela parou de tomar, vai vir. Então, realmente trate. Procure aí um ginecologista, uma ginecologista NAPRO, que aí sim você vai tratar. Siga um método, né, natural, MOB ou Creighton, para você se conhecer, entendeu? Para chegar lá sabendo, né, também se posicionar, ok? Beleza, foi uma pergunta aí. Ótimo. A alimentação ajuda muito, viu, gente? Procura um bom aí médico que vai também te ajudar. Nutrólogo, anti-inflamatórias, né? Alimentações anti-inflamatórias, low carb. Então, tem uma pessoa aqui perguntando como o método. Vou colocá-lo aqui para você ver. E depois, qualquer coisa, a gente faz outra live falando só do método. Aí. Tá, beleza. Explica como funciona o método e queria saber se esse método ajuda na fertilidade. Esse método ajuda a você se conhecer, tá certo? Como que funciona o método? O método, ele é muito parecido com o método Billings. Tem algumas características de maior padronização. Isso, né, é difícil falar agora, ainda mais nesse curto espaço de tempo. Tem um site que chama www.crmsbrasil.com.br, tá? Que é a sigla do Creighton Model Sister Brasil. Entra lá, que lá você vai ter algumas informações de como funciona o método. Não consigo explicar aqui. E lá, inclusive, você consegue procurar instrutora, se for, né, o caso você quiser ser acompanhado, tá certo? E como que ele ajuda na fertilidade? Você, a partir do método natural, né, vou puxar a sardinha para o lado, pelo Creighton, você se conhecendo, né, acompanhando ali 2, 3 ciclos,
Você vai apresentar isso daí para o médico da NAPO e o médico da NAPO vai identificar e vai tratar a raiz do problema. Hoje, muitas vezes, não se trata o problema, certo? Se procura o quê? Ah, tem um problema de fertilidade? Faz FIV, faz fertilização in vitro. E aí não tratou a raiz do problema. E se você quiser outro filho, você vai ter que tentar outra FIV? Tentar. Porque na maioria das vezes nem funciona tão bem assim. Enfim, outra pergunta? Ou não? Vamos abrir um pouquinho? Tá. Eu acho que nós estamos quase enforcando aqui, Uhum. mas a gente, qualquer coisa, gente, o que nós vamos fazer? Eu posso depois passar essas perguntas para o Marcelo também, ele responder, a gente publica. E também a gente vai fazer uma nova live, se Deus quiser. Vamos lá. Beleza. Tranquilo? Gente, vocês estão fazendo pergunta médica para mim, eu não sou médico. Minha filha tem suspeita de ovário policístico. O método pode ajudá-la? A única coisa que eu vou te falar é sim. Agora, como? Ou vocês vão, né, para uma consulta aí com a doutora Carolina Delage em São Paulo, ou com o doutor Eduardo em Goiânia, ou a doutora Melissa aqui em Brasília, entendeu? E aí eles vão poder te atender e responder isso daí da forma médica. Eu não sou médico, mas eu posso falar por experiência de acompanhar alunas que têm essa questão, entendeu? Pode ajudar? Com certeza, sim. Tem inclusive uma instrutora, entendeu, que engravidou de ovário policístico, precisava usar para engravidar e conseguir. Quais os benefícios ao deixar de usar a pílula? Tá, então vamos lá. Quais os malefícios da pílula? Primeiro, diminui o libido. Então a mulher fala, eu vou usar a pílula para ter relação quando eu quiser. Mas você não quer mais. Você fica com a vagina ressecada. Aí tem relação com dor. Dói. E aí isso daí não quer mais Libido. procurar o marido. Fica inventando dor de cabeça, isso, aquilo outro. E aí briga mais. E aí para tentar resolver, ela quer ter de novo relação. Só que sente dor. E aí vira um ciclo vicioso que muitas vezes o casamento, né? Então, além disso, gente, isso é pergunta para médico, por favor, pergunta isso daí para minha mulher, ela vai saber te falar isso daí, assim, muito melhor do que eu. Mas diminui o libido, tem o risco, né, de trombose em membros, trombose na cabeça, é AVC, muitas meninas novas usando pílulas sem poder usar, né? Ai, mas o quê? Ai, gente, são muitos malefícios, tá certo? Não é algo natural, não é algo natural. Vai ferir, entendeu? É uma bomba, uma bomba de hormônio que você está jogando artificial para dentro do seu corpo. Vamos lá. Vou para a próxima aqui. Marcelo, vamos fazer o seguinte. Eu acho que tem 1 minuto só. Nós não vamos dar tempo de fazer a outra pergunta. Então, vamos ficar por aqui. Abre a caixinha, a gente faz outra. A gente só Depois a gente faz comentou. outra. Exatamente. Marcelo, muito obrigada aí pela sua contribuição conosco nesse dia de hoje. Agradeço por todo o estudo, por toda a sua dedicação, por todo o carinho, viu? De verdade. Gente, muito obrigada por todas vocês que estiveram aqui, os meninos que apareceram também. Muito obrigada. Marcelo, faz sua consideração final. Nós temos 1 minuto. Gente, muito obrigado. Não vou falar demais, não. Eu sou mineiro, eu vou me resumir aqui. Muito obrigado, qualquer coisa também. Tá bom? Um beijo com Deus, meu irmão. Com Deus, minha amiga. Até mais, gente. Com Deus, Deus abençoe. Gente, obrigada por cada um, viu? Que esteve aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.